Boom das commodities. Eu tava lendo aqui a notícia do Diário da Causa Operária e eu esbarrei aqui no meu celular, problemas técnicos, mas era uma boa notícia, era um bom artigo. Eu vou terminar, vou emendar o finzinho desse artigo interessante de Carla Doria Bartz, uma estudante de comunicação. Talvez eu procure essa menina para saber coisas de mestrado, coisas assim, porque eu achei muito interessante. Tem tudo a ver com o que eu quero pesquisar. Não exatamente tudo a ver, mas bastante coisa. E ela também é filiada, é como se ela fosse eu. A gente tem tudo em comum, muita coisa em comum. Aí eu vou retomar, talvez aqui, ela tá falando de filmes, ela falando de um filme bem antigo, de 1924, de Keaton, que eu não conheço a verdade. Ele diz assim, em O Navegador, 1924, Keaton interpreta um jovem muito rico e mimado que, por acidente, acaba à deriva em um transatlântico vazio, junto com uma moça da alta sociedade, que parece com Titanic. Isolados do mundo, precisam aprender a lidar com as tarefas cotidianas e sobreviver apenas com os recursos disponíveis a bordo. Agora outro filme, já em Sherlock Jr., 1924. O cineasta vive um projecionista de cinema que enfrenta várias dificuldades. Ao dormir durante uma projeção, entra no mundo do filme exibido e assume o papel de um detetive numa mistura de realidade e ficção absolutamente genial, além de apresentar uma crítica aos limites sociais impostos à classe trabalhadora. Tanto Keaton quanto Chaplin foram mestres em usar formas extremamente populares, como o teatro de variedades e o circo. Aí eu lembrei que o cinema faz parte dessas feiras de atrações. O cinema começou assim, poucos anos antes de 1924. Eu pesquisei isso para pesquisar o pós-cinema do videomapping, o show de drones. É isso que eu quero pesquisar em artes visuais, cinema, design gráfico. Design gráfico ficou um pouco de fora, mas eu sei que tem um mestrado na Unicamp, mestrado em novas mídias ou grandes mídias, negócio mídia, sei lá. Mas vamos lá. Infelizmente a Unicamp não aceita, não tem um processo. O processo seletivo da Unicamp é presencial, 100% presencial. Então eu tô condenado à miséria aqui no Chile. Essa é a realidade. Tô condenado à miséria no próximo ano. Não vou poder andar de ônibus. Vou ter que andar tudo. Vou ter que andar de scooter. Não é tão ruim, mas de vez em quando um ônibus vai bem. Vamos lá, vamos continuar aqui. Tanto Keaton quanto Chaplin foram mestres em usar formas extremamente populares, como o teatro de variedades e o circo, para contar suas histórias entremeadas com muito humor, que para muitos soa até ingênuo nos dias de hoje, sem abrir mão da crítica social. Concreta e didática. Ambos foram enormes sucessos em seu tempo e influenciam cineastas até hoje. Com Carlitos, Chaplin coloca um personagem à margem da sociedade como protagonista, algo completamente diferente dos enredos mais convencionais. É pelos olhos desse vagabundo que enxergamos as contradições do mundo. É importante notar que a Segunda Guerra Mundial e a crise de 1929 mudaram tudo isso para sempre.
Atualmente, os filmes citados e tantos outros que poderiam estar nessa lista expressam a alienação e a decadência não só como produtos de entretenimento da classe dominante, mas como reflexo das ideias que os originaram, mostrando que o problema está na fonte. Eu lembrei de Lars von Trier, tem um filme Dancer in the Dark, é muito crítico contra a sociedade norte-americana de hipócrita. É um filme maravilhoso com relação a isso, né? E é muito experimental também. Mistura musical, a parte psicológica de uma pessoa que sofre, enfim, do personagem da Björk. E bom, a questão histórica, né? A crise de 29. Eu sempre acompanho o Rui Pimenta. Ele sempre fala que a crise capitalista nunca foi superada, né? Sei lá, muita gente pode falar que é exagero, né? Que muita gente poderia dizer que, não sei, muita gente, todo mundo, a academia inteira vai falar que o Rui Pimenta é exagerado, que tá tudo bem, né? Que é um mundo livre. Mas, poxa, o capitalismo é uma desgraça total. 29, depois teve a década de 80 toda fodida, a guerra, né? O que é a guerra senão o completo descalabro do capitalismo? Capitalismo E não sei se vocês têm alguma ilusão do Chile. Pelo amor de Deus, não tenham, aqui é a miséria absoluta. Mas enfim, vamos lá. Atualmente os filmes citados e tantos outros, eu citei Dancer in the Dark, pelo menos, expressam a alienação e a decadência não só como produtos de entretenimento da classe dominante, mas como reflexo das ideias que os originaram, mostrando que o problema está na fonte. Em meu texto sobre Megalópolis, apontei a decadência de um cineasta do porte de Francis Ford Coppola, que não consegue compreender as contradições de um mundo que ele mesmo enxerga como um estágio terminal. E, como se a sociedade americana sentisse os enormes problemas do sistema econômico que a sustenta, mas ainda não conseguisse articular os motivos concretos dessa percepção. Em algum momento, o grito preso na garganta se fará ouvir. A trajetória rumo a esse futuro ainda não está definida e certamente não será fácil. Reconhecer por meio desse cinema que estamos em meio a uma transição profunda é o primeiro passo para fazê-la avançar. Essa superação exigirá esforço coletivo, organização política e muita luta. Os filmes de hoje nos ajudam a enxergar a realidade do fim do capitalismo, mas cabe a nós, na prática política diária, transformarmos esse fim na materialização da revolução. Para quem deseja se aprofundar mais no conceito de estrutura de sentimento de Raymond Williams, recomendo a leitura de Marxismo e Literatura e Cultura e Sociedade. A leitura de Marxismo e Literatura e Cultura e Sociedade, ambos disponíveis em português. Eu prefiro ler em inglês, mas tá ótimo. Eu até salvei esse artigo e enviei para o meu grupo de preparação para o mestrado. Eu tenho um grupo de preparação para o mestrado com gente próxima, pouca gente, infelizmente, mas algo é algo. Tá falando muito do Thiago Ávila também. Tinha um negócio do Brasil-Palestina. Vamos ver do que se trata. Tem um problema aqui, por exemplo, Braspal. Diz assim: Braspal publica nota em defesa da República Islâmica do Irã. Então tudo bem, eu imagino do que se trata, talvez eu deveria ler isso também, mas só um segundo. O direito à vingança, interessante. O direito à vingança, eu gostei desse título, o direito à vingança.
É engraçado, né? Porque muito o catolicismo vai falar que vingança é um prato que se come frio. Mas se você tiver muita fome, o importante são as calorias, né? E depois, eu sempre falo, qualquer coisa vai ser um gourmet se você for criativo, como os chefs, os cozinheiros de luxo, eles vão dizer que comida fria é japonês e é gostosinho. É muito interessante esse título. Victor Assis da Silva, editor da coluna do Direito da Causa Operária. Não entendi, editor da coluna, mas que coluna é essa? A coluna se chama coluna, é isso? Editor e colunista do Diário Causa Operária. Ah, eu não entendi, errei. Membro da direção nacional do partido do PCO. Victor Assis, não lembro. Não conheço ele, não sei quem é. É melhor assim. Acho que ele tá se escondendo, né? Mas tá certo. Relaxa. Integra o coletivo de negros João Cândido e a coordenação dos comitês de luta no estado de Pernambuco. Ah, interessante. Acho que talvez eu conheça esse maluco. Peraí. Mas agora não tô lembrando dele. Bom, eu ainda continuo na minha empreitada de ir embora para Pernambuco com 3 cachorros num carrinho de supermercado adaptado com rodas de bike. Eu acho que a viagem vai ser mais legal que o deserto da rodoviária. Eu acho que pode ser interessante. Coluna: o direito à vingança. Viva a República Islâmica do Irã. O fim se aproxima. Espero que sim, né? Agora, eu fiquei lendo esses dias Al Jazeera, e Al Jazeera diz que o Irã tá perdendo. Tem muita gente falando que o Irã tá perdendo, que Israel tá batendo neles. Aí um cara aqui me falou que os canais fazem isso pra fingir que eles são inocentes, né? Pra se fazer de vítimas. Será? Aí nesse caso aqui o PCO prefere marcar em cima: Israel e Irã estão em guerra, de fato. O que impressiona, no entanto, é que enquanto de um lado as pessoas se escondem como ratos, em outro as pessoas estão nas ruas comemorando cada míssil é verdade, disparado contra o inimigo e demonstrando seu apoio ao regime. No Líbano a galera tá virada nos 8.000. Enquanto um lado causa uma destruição sem precedentes, atingindo alvos estratégicos como portos, refinarias, prédios administrativos, torres de comunicação e aeroportos, o outro se notabiliza por assassinar crianças. Enquanto um lado luta para manter de pé um regime de apartheid, o outro luta pela libertação de todos os povos. Isso aqui também tá meio... Eles lutam pra sobreviver, né? O Irã luta pra sobreviver, um povo oprimido lutando pra sobreviver. Beleza. Agora, o Yuval Harari falou que as pessoas vão à guerra por conta de histórias. Acho que os dois estão um pouco exagerados, né? O Irã vai saber se o Irã realmente quer o comunismo, né? Só o comunismo que é a luta, só o trotskismo que é a luta até o fim, até a morte, pela libertação de todo mundo, de todos os oprimidos. E bom,
essa guerra aqui é para roubar petróleo. É só isso, roubar petróleo do Irã, roubar petróleo da Rússia. E eu concordo com o Rui Pimenta. Bom, pelo menos eu gosto do argumento do Rui, e é lógico, é verossímil, porque de que o imperialismo está em uma grave crise terminal, porque viver num país do norte global é muito caro, né? Muito difícil. Então, o que poderia melhorar a situação? Roubar petróleo, entendeu? O desenvolvimento capitalista, a acumulação extrema de dinheiro, de recursos, força a situação dos países ricos, dos países industrializados, a ir para a guerra. É um sistema, quer dizer, são as consequências inevitáveis do imperialismo, do capitalismo. Mas vamos terminar aqui. E é por isso, em grande parte, que países como países da África, da América Latina, conseguem sobreviver, porque aqui o que mais tem é terra, fruta, entendeu? Morrer de fome é difícil, porque tem um monte de fruta, tem um monte de comida. Enquanto, quer dizer, tem muita gente na miséria, mas também tem muita fruta, tem muito terreno, tem muito espaço, tem muitos recursos. São as contradições, né? Mas vamos lá. Enquanto um lado luta para manter de pé um regime de apartheid, o outro luta pela libertação de todos os povos. Bagheri, Salami e os demais mártires iranianos não serão esquecidos. 2. Traidores. Citação, abre aspas. Se você quer libertar sua terra, coloque 10 balas na sua arma. 9 balas para traidores e traidoras, e apenas uma bala é suficiente para matar o inimigo. Fim da citação. A lição dos iranianos sobre os vagabundos saboteadores a serviço do Mossad serve também para ongueiros identitários e a frente ampla no Brasil. Opa, não sei se vão fechar meu canal por causa disso, mas eu sigo o PCO até o fim. Eu também, eu acredito que sim, mas realmente eu nunca encampei nessa luta aqui contra a Marina Silva. Opa, porque não sei porquê, porque eu quero fazer mestrado, só isso. Mas para fazer mestrado eu tenho que praticamente derrubar todo o imperialismo, hein? Interessante, hein? Eu, para fazer meu mestrado, eu tenho que derrubar o capitalismo. 3. Esquerda. A incrível capacidade de escrever uma matéria sobre os atos de hoje contra o genocídio palestino e não mencionar o maior ato de solidariedade à Palestina de todos os tempos, que é o contra-ataque iraniano. A Esquerda Diário é apenas mais um porta-voz do sionismo no Brasil. E aí, olha lá, não falou nada sobre o contra-ataque iraniano. Está falando de marcha global para Gaza. Enfim. 4. Fim. Citação. Vocês não dormirão esta noite e não dormirão nunca mais. Fim da citação. Viva a República Islâmica do Irã, que se exerça o direito à vingança. O fim se aproxima. A opinião dos colunistas não reflete necessariamente a opinião deste diário. Mas publicou. É isso aí, o direito à vingança, né? Rapaz, esse ataque aqui, a guerra contra Israel, é 100% sobre vingança, cara. Acho que todo mundo que teve algum problema na vida com o banco, algum problema com o dinheiro, em qualquer lugar do mundo, deveria ter a consciência de que os judeus, de que Israel, o zionismo, eles controlam o sistema bancário, eles estão matando você, eles estão fazendo a sua vida miserável e você tem que se vingar. Tem que lembrar da raiva, tem que guardar essa raiva para assassinar os banqueiros, os banqueiros judeus de Israel, os zionistas, filhos da puta.